Dando continuidade ao comentário e resolução da prova de primeira fase da UBMEP 2023, referente ao nível 3, vamos agora para a questão número 15. Trata-se de uma questão envolvendo geometria plana, especificamente áreas de figuras planas. Questão número 15. A figura tem 8 lados de medida 10 centímetros, 4 lados de medida 20 centímetros, 4 ângulos de 60 graus, 4 ângulos de 90 graus e 4 ângulos de 300 graus. Qual é a área da figura? Letra A, 100 centímetros quadrados, B, 120 centímetros quadrados, C, 200 centímetros quadrados, letra D, 400 centímetros quadrados e letra E, 420 centímetros quadrados. Então vamos organizar esses ângulos que foram mencionados na redação da questão. Vamos começar primeiro pelos ângulos. São 4 ângulos de 90 graus. Então vamos representar esses 4 ângulos de 90 graus aqui, de acordo com o que está aí no desenho. Então esse primeiro foi dado, 1, 2, 3, 4. 4 ângulos de 60 graus. Então aqui já foi esse dado, aqui também vai ser 60 graus, aqui 60 graus, aqui também 60 graus, todos esses ângulos internos. 4 ângulos de 300 graus. Então se aqui nós temos 300 graus, a gente sabe que esse que está aqui fora, 300 graus é o interno, o que está fora é 60 graus. Então vamos pegar primeiro o que está fora para facilitar a nossa organização. Então, se o que está interno é 300, o que está de fora é 60 graus. Então, existem várias propostas de solução para essa questão. Uma delas é a gente, por exemplo, construir quadrados que está aqui ao redor da figura, depois a gente subtrai os 4 triângulos retângulos. Mas existe uma outra forma, talvez mais interessante, que vai ser a seguinte. São 8 lados de 10 centímetros. Mas antes vamos começar com os 4 lados de 20. Então, esses lados são os maiores. Se existem os de 10, existem esses que são 20. Então, eu vou colocar aqui 20 centímetros. Esse aqui, 20 centímetros. Esse aqui, 20 centímetros. E esse aqui, 20 centímetros. Muito bem. Agora veja, vamos pensar nessa seguinte situação. Se a gente pegar, por exemplo, uma reta que sai desse ponto, será que ela vai realmente fechar esse triângulo nesse vértice aqui? Então essa vai ser a nossa observação. A gente vai olhar para essa situação e pensar, se aqui eu tenho 90, aqui eu tenho 60, significa que aqui vai ser 30 graus. E aí, de fato, esse ponto vai ter que encontrar aqui por qual motivo? Porque se eu pegar aqui 30 mais 60 é 90. 90 fica faltando 270 para completar uma volta. Como já sabemos que 300 é o ângulo interno aqui, eu já tenho aqui 30, faltam 270. Então aqui vai ser 270 mais esses 30, 300. Então, de fato, esse ponto vai cruzar aqui nessa situação para formar um triângulo retângulo. E isso, de forma análoga, vai acontecer com os demais triângulos. Então, a gente pode, por exemplo, fechar, por exemplo, esse triângulo aqui. Podemos fechar aqui. E também podemos fechar aqui. E aí, como a gente já observou na situação, olha só. Essa medida aqui, então, vai ser o lado de um quadrilátero, Aqui eu tenho os lados desse quadrilátero, podem ser iguais, podem ser diferentes. A gente vai acabar mostrando que aqui dentro é um quadrado. Por qual motivo?
Se aqui, por exemplo, é 30, veja, aqui é 180. A gente já viu que o que está nesse ângulo interno aqui é 300 graus. Tiro esses 30, daqui até aqui 270, já tiro aqui que é 180, sobra 90 para cá. E aí a gente conclui que, de forma análoga, todos vão ser 90. Resta agora a gente mostrar que é um retângulo ou um quadrado. E por que será um quadrado? Porque essa medida daqui, ela vai ser exatamente igual a essa aqui, através dessa analogia. Porque todos os triângulos são, vamos dizer, congruentes, né? Então todas as medidas são iguais, então eu vou chamar esse lado desse quadrado de x. E aí, para a gente calcular esse x, basta a gente pegar um determinado triângulo, por exemplo, este aqui, e aplicar aqui, por exemplo, o seno de 60. Seno de 60 graus vai ser igual a cateto oposto. Lembrando que eu tenho 8 lados de 10 centímetros. Esquecemos de colocar os lados de 10 centímetros. Veja, aqui é 10 centímetros, aqui é 10 centímetros, aqui é 10 centímetros e aqui é 10 centímetros. Mas são 8. Então, na verdade, deste ponto até esse, que também vai ser um lado que a gente tinha, obviamente a gente desenhou completando aqui essa reta, aqui também será 10 centímetros, desse ponto até aqui 10 centímetros, 6, daqui até aqui essa medida 10 centímetros e essa 10 centímetros. Então, voltando aqui no triângulo retângulo, seno de 60 vai ser 10 mais x, 10 mais x, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é 20. Quer dizer que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, é igual a 10 mais x sobre 20. Uma boa ideia é calcular o 10 mais x, que a gente vai precisar do 10 mais x, que vai ser o lado do triângulo retângulo. 10 mais x, para multiplicar pela altura, dividir por 2, para achar a área. Então precisamos do 10 mais x. Então basta passar o 20 para lá multiplicando, vai ficar 10 mais x é igual a 20 raiz de 3 sobre 2. O 20 simplifica com 2, 10 raiz de 3 centímetros. Esse é o valor de 10 mais x. Mas a gente vai precisar também só do x. O x vai ser igual a 10 raiz de 3 menos 10. Passando 10 para lá, eu posso colocar o 10 em evidência. Fica a raiz de 3 menos 1 centímetros. E por que a gente fez essa separação do 10 mais x e do x? Porque para a gente calcular a área dessa figura, a área total da figura vai ser dada por 4 vezes a área de um determinado triângulo equilátero, eles são congruentes, que é base, vamos pensar na base que seja então 10 mais x, base, vezes altura, que é o outro cateto, então é um primeiro cateto, vezes o segundo cateto, que é 10, base vezes altura, sobre 2. Vezes 4, estou calculando os 4 triângulos retângulos, mais agora a área do quadrado, que é x ao quadrado. A área da figura eu vou substituir, mas antes vou simplificar o 4 com 2, que vai dar 2. Ficaremos então com 2 que multiplica o 10, vou colocar ele primeiro aqui, vezes 10 mais x. A gente já tem aqui o valor de 10 mais x, que é 10 raiz de 3. E aqui nós temos também o x ao quadrado. Então o x ao quadrado, ó, temos aqui que elevar 10 que multiplica raiz de 3 menos 1, tudo ao quadrado. Então,
A área da figura será dada por 20 vezes 10, 200 raiz de 3, mais. Aqui a gente vai pegar esse 10 elevado ao quadrado, que vai ficar 100, que multiplica, vou aplicar a distributiva, raiz de 3 menos 1 agora ao quadrado. Peguei o 10 elevei ao quadrado, agora vou fazer raiz de 3 menos 1 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é o quadrado do primeiro, 3, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é 1 ao quadrado. Então, essa área da figura será dada por 200 raiz de 3, mais 100, que multiplica 3 mais 1, 4, menos 2, raiz de 3. Temos que aplicar aqui a distributiva, termo a termo, e a gente finaliza a área da figura sendo 200 raiz de 3, mais 400, menos 200 raiz de 3. Veja que 200 raiz de 3, um está positivo e o outro negativo. Podemos cancelar. A área da figura é 400 centímetros quadrados. Esse, portanto, o resultado final para essa questão. Vamos marcar, portanto, alternativa D de dado. Ok?